Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estamos chegando mais uma vez até você nas ondas do rádio, Café FM 98.9. Mais uma vez nesta manhã, onde nós queremos continuar anunciando, vivendo, testemunhando a boa nova do Reino de Deus. Hoje, nessa terça-feira, dia 14, aí já estamos quase a metade do mês de novembro e estamos visualizando, chegando ao final de mais um ano, né, de caminhada, de vida, de partilha, de lutas, de alegrias, também de algumas situações não tão alegres, né, que acontecem na vida de todo o ser humano, de toda pessoa, mas sempre com a esperança da vida que Deus comunica a cada um de nós. Todas as situações não são maiores e mais importantes, não devem ocupar o lugar onde a esperança, a vida, já dizia São Paulo na carta aos Tessalonicenses, nossa liturgia domingo passado, né? Não perder a esperança, olhar sempre na esperança. E o caminho que se faz caminhando, e vamos caminhando, porque a vida na dinâmica do reino, na proposta do reino de Deus, vai acontecendo aqui, acolá, e nós continuamos sempre nessa disposição para viver, anunciar, testemunhar como igreja, comunidade, como batizado e povo de Deus, que todos nós assim somos e formamos. Então, minha saudação, você de longe, você de perto, você internauta conosco que estão conectados, você de nossa paróquia aqui em São Sebastião, em Espera Feliz, em Caiana, você de paróquias e cidades circunvizinha, você internauta, que a graça de Deus, mais uma vez, nesse final de manhã, esteja junto a você, na sua vida, no seu trabalho, onde é que você esteja sintonizado conosco mais uma vez nesta manhã. E a todos vocês, oferecemos nossa primeira mensagem musical do programa de hoje. Orem comigo. Ele sopra na alma da gente, ele é o sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte, suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente este vento soprando, este vento passando, não sabe o que é. É o Espírito Santo de Deus. 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 Foi Jesus que soprou sobre os 11 no dia feliz em que foi para o céu. E seu sopro divino foi tanto que pôs nos 11 o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. 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 Ele faz a cabeça da gente, ele sopra na mente se a gente deixar. Ele vem, ele sopra insistente, ele é tão convincente, ele sabe tocar. Quem não sente essa delicadeza não sabe a leveza de ser e de crer. É o Espírito Santo de Deus. 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 Lá na Bíblia se lê todo dia que Deus não iria deixar de falar. O amor de Jesus ele é tanto que põe na gente o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. 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 Muito bem, é o Espírito Santo de Deus, né? Que desde o princípio, desde o início, conduz a nossa vida, conduz a nossa história, conduz a nossa comunidade de fé. Hoje vamos iniciar uma pequena reflexão sobre justamente essa presença do Espírito Santo de Deus que motiva, que orienta, que nos governa e que nos dá também a compreensão, o entendimento das coisas. Nós estamos quase chegando ao final do nosso litúrgico,
próximo final de semana e o outro. Estaremos já celebrando esse momento, né, para iniciar um novo ciclo litúrgico, um novo momento da nossa liturgia. E a realidade, pessoas que gostam muito de amedrontar o coração das pessoas, falando do fim do mundo, como se nesse momento o céu e a terra fossem nos destruir, escutar, né, a fala de guerras, né, e estamos vivendo aí, né, no mundo aí essa situação triste, né, pecaminosa, né, de guerras, de matar, né, de tirar a vida, acidentes, catástrofes da natureza, né? Quantas situações nós estamos podendo testemunhar, né? Excesso de água num lugar e falta de água em outros. Ou, vamos assim chamar, né? Pragas de alguns sinais raros no céu e dizem simplesmente que é o fim do mundo. Então é importante a gente entender isso para a gente não se perder, né? Porque a nossa meta, nosso objetivo é o encontro com Deus, mas essa experiência que nos fala, que nos revela, que nos mostra a ação sempre de Deus em nosso favor. Mas a natureza está aí, né? Natureza com os seus sinais, com aquilo que vai nos alertando, aquilo que a igreja há muito tempo, até nos documentos papais, nas encíclicas, né? Falando da casa, do bem comum, que vai acontecendo, né? A partir da ação, da nossa ação, a partir da realização da casa do cuidado do bem comum. Então, vez ou outra dá uma mensagem, né, às vezes a situação de própria natureza, mas que a gente não perca a esperança, que a gente não perca o amor, que a gente não perca a solidariedade e possamos buscar animar, né? E a animação que vem a partir da orientação da boa nova da mensagem de Jesus Cristo. Porém, com o cuidado que nós temos que ter, né? Se nós olharmos aí para esse tempo, para esse calor, né, que vai, como que parece que sugando, né, as energias, né, tirando as energias. São sinais da natureza que estão aí, que nos ajuda a tomar consciência ou que já deveria ter avançado a nossa consciência com o zelo, com o cuidado de todas as coisas. Então, o que diz a Bíblia acerca do fim do mundo? Bom, para começar, as Escrituras nunca falam de fim de mundo, mas do fim dos tempos, a expressão usada nos textos, né? Como a dizer que neste mundo não acabará totalmente, mas que seria transformado em um novo céu e uma nova terra. Isso graças à ressurreição de Jesus Cristo, que é a proposta que a Bíblia, a palavra de Deus, né? Encontramos muitas expressões que se referem aos fins dos tempos. E nesses dias a nossa liturgia está nos lembrando isso, né? Domingo falava das virgens previdentes e as imprevidentes, né? É uma mensagem para nós saber, né? Como que nós cuidamos do nosso tempo, como que nós mantemos a nossa luz acesa, porque o dia de Javé, o dia do juízo, o dia da vinda do Cristo, da ressurreição final, ou que nós chamamos a parousia, a chegada do reino de Deus, irá acontecer. Então, todas essas expressões, elas significam este fim dos tempos, né? Do tempo que vai chegar. Agora, qual o momento e a hora? O Evangelho já diz, somente o Pai que está no céu, né? Somente Ele sabe qual será o momento, mesmo que alguns queiram dizer que é hoje, está chegando, é amanhã, marcam data, como já houve na história, né? Pessoas que marcaram data, um dia, o mês, o ano, que o mundo chegaria no seu final. Olha, é preciso a gente tomar consciência do cuidado com o mundo, o cuidado com a nossa casa comum, diz o Santo Padre, o Papa Francisco. É esse zelo e esse cuidado, porque senão de repente o fim chega mesmo inesperado, mas pelas mãos dos seres humanos, com a destruição, e não com a conservação, e não com a ação salvífica, que será a ação da vinda de Jesus, o Filho de Deus. A vinda dele será para isso, para salvar. Então, quando que acontece isso? Quanto o dia e a hora, repito, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem sequer o Filho de Deus, somente o Pai o sabe. Está aí no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 36, e também o evangelista Lucas trabalha essa questão no seu capítulo 13, versículo 32. E Jesus não quis dar a data, nem o dia, nem a hora. A vocês não lhes toca saber quando ou em que data o Pai vai fazer as coisas que somente Ele tem autoridade para fazer. Disse isso para os apóstolos, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de 1 a 7. Porque isso é reservado ao Pai, saber qual será a hora, qual será o momento.
Então, com Cristo Jesus, condena energicamente toda tendência humana que ainda existe entre nós de fixar, né, o dia, o ano, ao fim do mundo. Alguns querem dizer, né, mas diz a palavra de Deus que é o contrário, é somente o Pai que sabe. É claro, irmãos e irmãs, que a data exata tem algo de excitante, vamos assim dizer, e chama sempre a atenção. Até dá notícias, né? Dá nos jornais, nos tabloides e assim por diante. Mas fixá-la é simplesmente uma mentira e um engano de quem faz. Porque ninguém sabe. Jesus não quis satisfazer nossa curiosidade, mas quis comunicar-nos algo muito mais profundo. Porque a Bíblia, falando do fim do mundo, sempre diz que devemos estar preparados. Essa é a expressão. Esse é o ensinamento, né? Da profundidade, porque não sabeis o dia nem a hora, diz Jesus no Evangelho. Mesmo que não saibamos a data, esse dia virá, é a expressão do Evangelho, como ladrão na noite. Vocês estejam preparados, porque o Filho do Homem virá quando menos o pensem, diz Jesus no Evangelho de Mateus. O dia do Senhor virá quando menos se espera, como vem o ladrão à noite. Lembra também a carta de Pedro, 1 Tessalonicenses, o livro do Apocalipse. Agora, lendo a história, vemos que sempre houve, né, pessoas, grupos assim chamados religiosos, né, de que de tempo em tempo querem fixar datas, querem dizer a hora, quando chegará o momento, né? E a igreja sempre nos ensinou que o momento, a hora, é o tempo e a hora de Deus. Não é o tempo e a hora. E se vocês aí recordam, né, enquanto crianças, né, a gente ouvia muito dizer isso, né? 1000 chegará, 2000 não passará, né? E nós estamos caminhando, né? Alguns fanáticos pregaram que o fim do mundo estava próximo. Mas não é assim, não é dessa forma, né? Alguns até dataram, disseram dia tal, mês tal, ano tal, e quando não aconteceu, começou a dar desculpa que já começa de lá para cá, e assim vai, né? Várias situações que contradizem aquilo que é ensinamento da verdade, que é o ensinamento da palavra de Deus, e que somente Deus sabe, e somente Ele será reservado esse momento final que nós chegaremos um dia. O que nos importa é que quando esse tempo chegar, nós de fato estejamos preparados, né? O que é preparados? Nós lembrávamos este final de semana, o encontro de fé de uma comunidade que se reúne para celebrar a sua fé, um encontro com a palavra de Deus, que justamente nos dá a orientação como acontece, né? Ou como acontecerá esta vinda do Senhor, né? E é a palavra que dá o sustento, né? Não é a interpretação que se faz, mas é a palavra que dá aquilo que é reservado ao Pai, aquilo que o Pai vai realizar, aquilo que o Pai vai concretizar. E o sinal da vinda do reino é a presença do Cristo no meio de nós, que na sua vida, na sua entrega, na sua aceitação livre ao assumir a cruz, que para uns era loucura, para outros foi sabedoria, é o sinal de que um dia a promessa de Deus se cumprirá mais uma vez, se realizará mais uma vez. Então nós não devemos perder tempo, né, com aquela preocupação ou aquele medo de, né, como é que vai ser? Viva, realize a palavra de Deus na vida, viva o Evangelho, comunique a boa nova do reino de Deus, pratique a boa nova do reino de Deus. Porque no momento do juízo não haverá desculpa. Não haverá porque não tive tempo. Inclusive, há 2 domingos atrás, quando Deus mandou convidar para o banquete, e por isso esse final do tempo litúrgico, essa linguagem, uma palavra meio diferente, escatológica, né? Ou seja, aquilo que vai acontecer, mas está por vir, ainda vai. Não sabemos o momento, mas será realizado. Já dizia isso, né? Quando convidava, olha, chame todos para o banquete. Ah, eu não posso, comprei uma junta de boi e não posso ir lá, tem que cuidar dos bois. Ah, eu acabei de casar, não posso, vou ficar aqui em casa. A outra, eu tenho meu terreno para cuidar e não posso ir lá participar do banquete. Olha, Deus chama a todos, e insiste. Tanto é que depois ele diz, bom, já que vocês então recusam, vão lá, chamam todos que encontrarem pelo caminho. Aqui cabe, meu irmão, minha irmã, aquele ensinamento do Evangelho também, né? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Não porque Deus prefere uns e não a outros. Não é isso. É porque os que eles chamam, o que eles convidam e o que respondem
São os escolhidos porque deram uma resposta a um chamado. E a gente não deve deixar passar o tempo, né? Passar a oportunidade, até mesmo porque todos nós temos consciência disso. É preciso o ato, transformar aquela ação interior, aquela motivação interior para se transformar em ato. Como lembrava, para sermos previdentes, tendo a vida de fé na comunidade, alimentados pela palavra de Deus, que é o pão do alimento que nos orienta, que nos mostra o caminho e que nos ensina que o tempo é de Deus, e a Eucaristia, o próprio Jesus, o Filho de Deus, que se fez alimento, né? Que não brincou de dizer, façam isso em memória de mim, ele diz, façam isso em memória de mim, até que novamente venha o dia da glória, o dia definitivo, o dia do encontro do juízo final. Então, os elementos que nos ajudam a viver, a realizar e realmente viver de verdade aquilo que o Evangelho nos ensina, aquilo que o Evangelho nos exorta como comunidade, como povo de Deus. Vamos ouvir nossa segunda mensagem musical do programa de hoje. Acreditar que este mundo tem dono e que somos irmãos. Acreditar na justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender. Forte é quem grita, sem ódio e sem medo, a verdade maior. Forte é quem nunca abandona a ternura, nem mesmo na dor. Forte é quem morre, mas não admite matar. É forte a semente que morre, mas morre pra ressuscitar. É forte a semente que morre, mas morre pra ressuscitar. Doce abandono, doce religião. Acreditar que este mundo tem dono e que somos irmãos. Acreditar na justiça e na paz, mesmo quando a mentira parece vencer. Eu me abandono no Espírito Santo e começo a entender. Forte é quem grita, Senhor. Muito bem, sem ódio e sem medo, a verdade maior, diz a belíssima mensagem musical, né? E que a gente possa realmente ser, né, anunciar essa palavra, que é a palavra de Deus, que vem pela força do Espírito Santo de Deus, acontecendo na vida de fé da comunidade. A comunidade que é o lugar do encontro, da manifestação, do amor, da presença de Deus, que nós vivemos a partir do ensinamento maior, o amor a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma e o ser, e a prática do amor entre os irmãos e irmãs, né? Diz Jesus, né? Mas amar também o próximo como a si mesmo. Que a força da palavra de Deus tenha esse impacto que nos ajude realmente a sermos cumpridores, anunciadores dessa verdade. O Evangelho de hoje, capítulo 17, do evangelista Lucas, versículos de 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer,
quando ele volta do campo? Vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação. Palavra da salvação, que é palavra de vida eterna, né? Palavra que sempre vai orientar, sempre vai nos conduzir. Jesus, no Evangelho de hoje, convida os seus discípulos a entregar-se inteiramente à missão, dedicar-se inteiramente, sem buscar regalias incompatíveis com a urgência da implantação do reino de Deus. Por isso, em outro momento, ele diz, né? Deixará pai, deixará mãe, deixará filho, deixará irmão, deixará tudo para seguir. Porque, de fato, o discipulado, ele tem uma exigência própria. Todos somos chamados a discípulos, né? Homens e mulheres. Mas o discipulado do segmento nessa missão que configura, e a partir do batismo nós recebemos, mas configura essa dedicação inteira, total, é esse chamado, esse convite que ele fez para os discípulos. O Filho do Homem, vai dizer ele, né? Ele que é o modelo do servo fiel. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Então é generoso e com a gratuidade deve ser o serviço que prestamos ao reino de Deus. Sem interesse de querer extorquir, de tirar alguma coisa de Deus, né? Faço isso para Deus me dar isso. É de uma pobreza, uma mesquinhez grande querer negociar com Deus. São Paulo dizia aos líderes religiosos de Éfeso: eu servi ao Senhor com toda humildade, com lágrimas e no meio de provações. As belíssimas cartas de São Paulo, né? Das situações que ele viveu nos lugares pelos quais ele anunciou, os lugares pelos quais ele passou testemunhando a vivência do Evangelho. Nunca deixei de ensinar que pudesse ser útil para vocês. A recompensa virá, pois Deus está atento ao menor dos gestos de amor, com humildade, com alegria. Por isso nós também, enquanto comunidade, nós que vivemos na fé em comunidade, façamos o que nos compete, segundo os dons que Deus e que de Deus nós recebemos, segundo os dons que Deus nos deu. Ninguém deve fazer na comunidade algo para se apresentar a si mesmo, porque a mensagem não é o mensageiro, é a mensagem, é a pessoa dele, é a pessoa de Jesus, Filho de Deus. Então, quando na comunidade cristã, aquilo que eu faço causa discórdia, divisão, desentendimento, problema toda hora, discussão, confusão, é de se rever, é de se pensar se de fato se é discípulo ou discípula. Se está seguindo o caminho do discipulado. Porque caso contrário não, está cumprindo tarefa, fazendo tarefa. E fazer tarefa não preenche o nosso coração, muito menos o coração de Deus, com alegria, com generosidade, com partilha de vida, da qual nós somos chamados a viver, da qual nós somos chamados a realizar, da qual nós somos chamados a fazer. Porque a comunidade cristã é assim. Não é o reconhecimento que deve se buscar, mas a gratidão a Deus por aquilo que se faz. Porque diz o Evangelho agora há pouco, somos servos inúteis. O Evangelho acabou de nos dizer agora. Somos servos inúteis diante daquilo que nós fazemos, porque Deus merece sempre mais. E o merecimento dele passa pela nossa prática no dia a dia da nossa vida. Então, comunidade, atividades, funções que não são para o serviço, mas são para si, morre em si mesmo. E aí não consegue, né, realizar, cumprir. É sempre problema, é sempre reclamação, é sempre dor, é sempre dificuldade. E o lugar do encontro da fé, da comunidade, da partilha da palavra, da partilha da Eucaristia, é o lugar onde nós nos alimentamos e saímos para avançar na missão, anunciar e testemunhar o reino de Deus. Hoje, dia 14, terça-feira, às 19 horas,
missa nas comunidades Arataca e comunidade Paraíso. Amanhã, dia 15, quarta-feira, feriado, às 13h30, né, adoração em Caiana, e às 16 horas a missa com os nossos idosos, né, terceira quarta-feira do mês. E às 19 horas, comunidade São Francisco e comunidade Pedra Menina. São as celebrações que nós teremos aí durante a continuidade dessa semana. Muito bem, o relógio não para, o tempo passa, né? E não vamos passar da hora, pois buscamos sempre viver, realizar, cumprir a vontade de Deus, para sempre cumprindo os seus desígnios, os seus desejos, dentro da fidelidade daquilo que Ele chamou a cada um e todos nós. E como o tempo não para, vamos continuar o nosso caminho, porque o caminho só se faz caminhando. Meu irmão, minha irmã, que a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre você, seu dia, sua vida, sua família, sobre sua saúde e o seu trabalho. Bom dia a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Um Deus apaixonado mandou o seu recado por meio do seu Filho, e o Filho foi Jesus. Mandou dizer que é Pai e ama tanto e tanto a cada um, que até os fios de cabelo que nos cai, porque Ele é Pai, seu coração percebe. Um filho apaixonado morreu crucificado, paixão mais dolorida o mundo nunca viu. Mas antes de seus amigos um por um, se ajoelhou, lavou os pés de cada qual, fez muito mais, se fez nosso alimento. Ao longo do caminho existe um pão e um vinho que enchem de sentido a vida de quem vai. Por isso, ao receber Jesus, o Filho Santo de Javé, a minha fé me diz que posso ser feliz. E Ele diz que vai ficar comigo. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.